Agora nós vamos falar sobre curtose, relembrando aqui a simetria, as medidas de assimetria, onde nós vamos trabalhar as curvas, que refere-se à forma da curva de uma distribuição de frequência. E essas medidas de assimetria, a descrição dos dados, onde está a maior concentração de valores, se é na média, na moda, na mediana. E a outra questão que nós vamos responder é sobre a concentração. Se é mais acentuada ou não, quem vai determinar isso é o coeficiente de curtose. Na curtose, o que é a curtose? É o grau de afastamento de uma distribuição em relação à distribuição normal. A curtose pode ser de 3 tipos: mesocúrtica, leptocúrtica ou platicúrtica. Nós tínhamos esse tipo de distribuição aqui lá na medida de assimetria, era uma distribuição simétrica, e esses dois tipos nós não tínhamos, isso aqui é novo, porque a curtose ela vai determinar o grau de achatamento de uma distribuição em relação à distribuição normal. Então, a curva ela pode ser uma curva leptocúrtica, quando a distribuição é normal, leptocúrtica, quando a distribuição é mais pontiaguda que a normal. Ela pode ser uma mesocúrtica, que é uma distribuição normal, e ela pode ser uma platicúrtica, quando a distribuição é mais achatada que o normal. Então, esses 3 tipos de distribuições para as curtoses, as curvas. Recapitulando, a normal é a mesocúrtica, se for mais achatada é platicúrtica, se for mais pontiaguda é leptocúrtica. Leptocúrtica, quando a distribuição apresenta uma curva de frequência mais fechada que a normal, mais aguda na sua parte superior. Leptocúrtica. A platicúrtica é a mais achatada, mais aberta, mais achatada. E a mesocúrtica é a curva normal. Para eu, então, descobrir esse coeficiente de curtose, que é em relação ao achatamento, eu vou precisar, então, calcular esse coeficiente, que nós vamos identificar o K como coeficiente de curtose. Aqui é onde eu vou precisar dos quartis e dos percentis, que vocês aprenderam na aula passada. O Q3 é o terceiro quartil, que eu vou subtrair do Q1, que é o primeiro quartil, uma distribuição que ela é dividida em 3 quartis. E vou dividir P por 2, que vai multiplicar o percentil 90 menos o percentil 10. A partir disso, eu vou calcular esse coeficiente de curtose e vou analisar. Se o K for maior do que 0,263, a distribuição será platicúrtica, que é a mais achatada. Se K for igual a 0,263, a distribuição será mesocúrtica, que é a curva normal. E se o K for menor do que 0,263, a distribuição será leptocúrtica, mais pontiaguda. Mesocúrtica normal, platicúrtica achatada e leptocúrtica aguda. Certo, e aí a gente precisa lembrar de como calcular os quartis. Aí eu coloquei aqui as fórmulas dos quartis e dos percentis. Pode ser que tenha um pouquinho de diferença com o vídeo que vocês já viram, mas vocês já aprenderam o vídeo da professora Adriana do YouTube, mas vocês já viram como é o processo, calcularam lá, e eu coloquei as duas fórmulas para a gente fazer uma relação. A fórmula é a mesma, o que vai mudar é só a posição. Para eu encontrar o quartil, eu vou ter o limite inferior do quartil desejado. Primeiro eu vou encontrar a posição. Que posição esse quartil 3 se encontra? A posição é dada por I dividido por 4 vezes N. Eu encontrei a posição, eu vou lá na classe que contém, então, a posição do quartil que eu quero, e vem o limite inferior à classe que contém o quartil, mais a posição menos a frequência anterior, dividido pela frequência absoluta da classe que contém o quartil. Vou fazer tudo isso, multiplicar pela amplitude de classe, depois somar com esse limite inferior. Para o percentil, a fórmula é a mesma, pessoal, observe o que muda, é isso aqui, ó. Isso aqui é o que? É a posição.
porque no percentil eu vou dividir por 100, e no quartil a posição calculada eu divido por 4. Então, a fórmula é a mesma, só vai mudar esse detalhe aqui que se refere à posição. Se for quartil, é I vezes N dividido por 4. Se for percentil, é I vezes N dividido por 100. Aqui eu tenho a fórmula, a mesma coisa, só demonstrando aqui o que significa cada símbolo desse. E vamos à resolução das questões. Analisando as curvas abaixo, marque a resposta correta. Letra A. A curva 1 é simétrica. Se ela é simétrica, então a média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Falso. Letra A é falso. É simétrica, eu olho para a curva e eu percebo que é uma curva simétrica. Porém, para ela ser simétrica, essa relação aqui ela não condiz. Por isso que é falsa. A curva 2 é assimétrica positiva. A moda é maior que o desvio padrão. A variância, que é maior que a média? Não, até porque também eu não tenho relação com variância. Para ela ser positiva também, na hora que eu olho, eu já vejo que ela não é positiva. Então, a letra B também já descarta. A curva 1 é simétrica, média é igual a mediana, que é igual a moda? Sim. Letra D, a curva 3 é simétrica positiva. Na verdade, ela vai ser assimétrica. E para ser assimétrica, essa relação aqui não é verdadeira. Então, a resposta correta é a letra C. Para a distribuição abaixo, foram calculados média, mediana, moda, desvio. Marque a alternativa correta. A distribuição 1 é assimétrica negativa. Vamos lá, a distribuição 1, para eu identificar se ela é assimétrica ou simétrica, assimétrica negativa ou positiva. O que eu faço? Eu vou comparar a média com a mediana. São iguais? Então, eu sei que ela é assimétrica. Ela é simétrica, na verdade. A distribuição 1 é simétrica. Isso aqui é verdadeiro. A distribuição 1 é simétrica. Essas três medidas de posição são iguais. Mas vamos ver por que as outras não são. Letra A, a distribuição 1 é simétrica, negativo, falso. A distribuição 2 é assimétrica, positiva, vamos lá. Quando eu pego a média e diminuo da mediana, vai dar negativo. Então, já é falsa também. Essa questão é parecida, é a mesma questão que a gente respondeu no começo, agora que eu estou lembrando. A distribuição 3 é assimétrica, negativa moderada. Se eu subtraio a média da mediana, vai dar um valor positivo. Agora, para eu saber se vai dar positivo, então já não é assimétrica negativa. Então, a letra correta é a letra B, a distribuição é simétrica, porque média, moda e mediana têm o mesmo valor. Considere as seguintes medidas relativas a 3 distribuições de frequência. Distribuições A, B e C. A distribuição A, Q1, Q3, P10, P90, que são quartis e os percentis. Calcule os respectivos graus de curtose. Então, letra A, para eu calcular o grau de curtose de cada um, curtose de A. A fórmula para o grau de curtose é o quartil 3 menos o quartil 1 dividido por 2, que vai multiplicar o percentil 90 diminuído do percentil 10. Quartil 3. Então, vamos lá. Calculando os respectivos graus de curtose. O grau de curtose da distribuição A. Nós vamos ter quartil 3, 935. Menos o quartil 1, que é 814.
dividido por 2, que vai multiplicar. Vamos fazer direto. Percentil 90, 1.112, menos o percentil 10. Fazer aqui, colocar já o resultado final. 1.012 menos 772 vai dar 240. 240 aqui. Então, eu já vou subtrair logo, já vou multiplicar logo aqui. 240 vezes 2, nós vamos ter 480. 935 menos 814, 121 dividido por 480, nós vamos ter 0,252 para o coeficiente de curtose A. Assim, eu vou fazer com o B, com 2. Coeficiente 2, que é o coeficiente B. Vamos fazer agora mais direto. O quartil 3, 80,3, menos o quartil 1, que é 63,7. Fazendo essa subtração, 80,3 menos 63,7, nós vamos ter 16,6. No denominador, nós vamos ter o percentil 90, 86,6 menos 55, 31,6. E agora, dividindo, nós vamos ter coeficiente de curtose, o grau de curtose, 16,6 dividido por 31,6, nós vamos ter 0,525. E o coeficiente, grau de curtose C, a mesma coisa. O quartil 3, 45,6 menos o quartil 1. 45,6 menos 28,8, 16,8. Dividido pelo percentil, eu multipliquei por 2, bem que eu já vi, pelo percentil 90 menos o percentil 10, 49,8 menos 20,5 vezes 2 vai dar 58,6. Eu vou só conferir se eu fiz isso aqui na B. O percentil 90 menos o percentil 55, eu não fiz. 86,6 menos 55 dá 31,6. Eu esqueci de multiplicar por 2. Ó, aqui tem que multiplicar por 2. Então, aqui vai dar 63,2. Aí, essa divisão, 16,6 por 63,2. Vai dar 0,263, já com arredondamento na terceira casa. E aqui, no grau de curtose da distribuição C, 16,8 dividido por 58,6, zero vírgula 287. Agora, a letra B, classifique cada uma das distribuições em relação à curva normal. Em relação à curva
Esse grau de curtose, ele pode ser platicúrtica, mesocúrtica ou leptocúrtica. Exatamente igual a 263 é a mesocúrtica. Só abreviar, mesocúrtica, que é a curva normal. Aqui, se for menor do que 263, ela vai ser platicúrtica. E aqui vai ser maior do que 263, então ela vai ser leptocúrtica. Estou classificando as curvas de acordo com isso, mesocúrtica, platicúrtica e leptocúrtica. Então, aqui nós encontramos os coeficientes, depois é só classificar. Mais um exemplo, deixa eu ver. Tem exemplo ainda. Segundo exemplo, determine o grau de curtose, classifique a distribuição em relação à curva normal. O grau de curtose aqui, a mesma coisa que nós fizemos aqui com o grau de curtose. O grau de curtose vai ser igual a quartil 3 menos quartil 1 dividido por 2, que multiplica o percentil 90 menos o percentil 10. Agora tem um detalhe aqui. Na questão anterior já estava tudo pronto, quartil, percentil. Aqui não, nós temos uma tabela de distribuição normal. Então, nós temos que calcular os quartis, depois os percentis. Calcular o quartil, a fórmula do quartil. Vamos calcular o quartil 1. Primeiro, nós vamos calcular a posição do quartil 1, P1. Posição do quartil 1 é 1 vezes I, e é a quantidade de elementos, I 1 vezes N, que é a quantidade de elementos que nós temos aqui, ó. Nesse caso, o número de operários. Temos que ver a frequência total. 10 mais 15, 25. 25 com 25, 50, com 24, com 16, com 10, dá 100. Então, número de operários total, nós temos 100 operários. Então, I vezes 1, que é a posição que eu quero, que é I vezes N, dividido por 4, porque é quartil. Estou fazendo isso, amores. I vezes N dividido por 4. Esse N é o tamanho da amostra. Fazendo aqui. E a amostra é 100. Então, vai ficar 100 dividido por 4, que vai dar 25. Então, a posição do quartil 1 está lá no 25. Como é que eu vou saber essa posição? Eu vou ter também que fazer a frequência acumulada. Porque para a fórmula do quartil eu preciso da frequência acumulada. Então, aqui a frequência acumulada, você repete o primeiro termo, 10, e adiciona com o posterior. Aqui vai dar 25, 10 mais 15, 25, 25 mais 25 dá 50, 50 mais 24 para essa classe vai dar 74, 74 mais 16 dá 90, 90 mais 10, 100. Só porque essa tabela é na horizontal e a gente tem uma interpretação já um pouquinho diferente, mas é a mesma coisa que a gente tem na tabela vertical, a que a gente é acostumado a fazer. Então, aqui eu preenchi com a frequência acumulada. Vou colocar até aqui FAC, frequência acumulada. Agora, vamos calcular o quartil. O quartil 1. Tem que calcular o quartil. 1 e 3, o percentil, que demora que só. Quartil 1. A fórmula do quartil 1. Acompanhe aí nas anotações de vocês. Eu sei que o quartil desejado está na posição 25, então é só eu olhar aqui, ó. Está nessa classe aqui. O 25 está aqui, está nessa classe aqui.
Quartil 1. Então, vamos lá. A fórmula do quartil 1 diz que é o limite inferior à classe desejada. Quem é o limite inferior? O 58. Mais, abre parêntese, a posição, que é I vezes N dividido por 4, que nós já sabemos que é 25, menos a frequência acumulada anterior à classe, então é 10, dividido pela frequência da classe, a frequência da classe aqui ó, é 15, a frequência absoluta, tudo isso multiplicado pela amplitude, e a amplitude nesse caso, de 50 para 58, 8 mais 8 mais 8, a amplitude é 8. A amplitude é o que varia do 50 para o 58. Então, o Q1 aqui vai ser igual, fazendo direto, 25 menos 10 dá 15, dividido por 15 vai dar 1 vezes 8, e 58 mais 8, nós vamos ter 66. Então, quartil 1 é 66. Agora, vamos determinar o quartil 2. Quartil 2 não, quartil 3. Vamos fazer, então, direto, da mesma forma. Só que para o quartil 3, eu tenho que ver a posição do quartil 3. O que vai mudar para calcular a posição? É só você vir aqui, ó, em vez de colocar 1, você vai colocar 3, porque agora a gente quer a posição 3. Então, aqui nós vamos ter 3 vezes 4, 3 vezes 100, 300, dividido por 4. Aqui nós vamos ter 75. Posição 75. A posição 75 até aqui é 50, 74, então a posição 75 vai estar nessa classe. Essa classe aqui. Então, quem vai ser o limite inferior da classe, que contém o quartil, é 82, mais a posição encontrada, que nós acabamos de fazer, é 75, menos a frequência acumulada anterior, que é 74, dividido pela frequência absoluta da classe, que contém o quartil, que é 16, multiplicando pela amplitude, que também é 8. Aqui vai dar 1 dividido por 16, vezes 8, vai dar 0,5. Somando com 82, então, quartil 3 vai dar 82,5. E agora falta encontrar os percentis. A fórmula dos percentis é a mesma dos quartis, só que nós vamos dividir por 100. Eita, questão demorada. Vamos encontrar agora os percentis. Os percentis, eu quero percentil 90. A fórmula é a mesma dos quartis, só que eu tenho que primeiro encontrar a posição. Vamos para cá. Para encontrar a posição, eu vou ter que dividir aqui, ó, I vezes N, dividido por 100. Quem é I? É o percentil que eu quero. Nesse caso, eu quero 90. Então, o I vai ser aqui, ó, a posição do percentil 90. Vai ficar I, que é o percentil que eu quero, 90, vezes o tamanho da amostra, que é N, que é 100. Então, aqui vai ficar a posição 90, para esse percentil 90 é a posição 90. Tá aqui. Posição 90. Então, o percentil vai ser o limite inferior à classe desejada, que é 82. O percentil 90 vai ser o mesmo que I3. Vamos lá, o limite inferior à classe desejada, que é 82, mais a posição, não, vai dar diferente. Voltando para cá. O limite inferior à classe desejada, a classe desejada aqui é 90. Então, o limite inferior é 82 mais. A posição, nós acabamos de encontrar, é 90.
A frequência acumulada anterior é 74, dividido pela frequência absoluta, que é 16. Tudo isso multiplicado por amplitude, que é 8. 90 menos 74 dá 16. Dividido por 16 dá 1, vezes 8 dá 8. 8 mais 82. Então, percentil 90 é igual a 90. Tem uma coisinha bem interessante aqui, gente. Percentil 90 é igual a 90. E agora a gente precisa encontrar o percentil 10. Já que eu digo para vocês. O percentil 10 vai ser da mesma forma, só que vai ser 10. Vai ser o próprio 10. Por quê? Porque eu tenho uma amostra de 100 termos. Então, o percentil é a quantidade de vezes que a amostra é dividida. Então, quando eu quero o percentil 90, ela foi dividida, eu vou ter 90. Quando eu quero 10, eu vou ter 10 aqui, ó, porque ela vai ser dividida em 10 partes. Só que nós teremos 90 percentis. Vou fazer bem aqui. Cadê uma caneta? Só para comprovar. Não vou mostrar para vocês aí não, que demora demais. Então, percentil 10, a posição aqui, ó. Vai ser 10 vezes 100 dividido por 100. 1000 dividido por 100 vai dar 100. Então, nós vamos ter aqui a posição 100. O limite anterior é 90, que vai multiplicar 90, que vai multiplicar a posição que nós encontramos, que foi 10, mais 10 menos a frequência anterior, que é 16, dividido eu vou fazer percentil 10. Eu já sei que vai dar 10. Vou fazer devagarzinho aqui. Percentil 10. A posição aqui vai ficar ó, 10 vezes 100 vai dar 1000, dividido por 100 vai dar 10. Então, eu vou ter a posição 10 aqui. Qual a posição 10? É essa. Aí eu venho, quem é o limite inferior na posição 10? É o 50. Estava fazendo diferente, estava confundindo aqui, ó. Mas é a posição 10, essa daqui, já lá na frequência acumulada. O limite inferior é 50, mais a posição que nós encontramos, que é 10, menos a frequência anterior, nós não temos essa classe, dividido pela frequência absoluta, que é 10. Vezes a amplitude, que é 8. Então, aqui vai dar 1 vezes 8. Então, percentil 10 vai ser igual a 58. Mas era para dar 10, ao meu ponto de vista, era para dar 10. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa aqui. Calculando a posição I, que é 10, vezes N, que é 100, dividido por 100, vai dar 10. A posição 10 aqui, tá aqui. A posição 10 está aqui. Então, o limite anterior é 50, mais o limite anterior é 50, mais, aí aqui no parêntese eu vou ter 10 menos a frequência anterior à classe, nós não temos, é 0, dividido pela frequência absoluta, que é 10, vezes a amplitude, tá certo, vai ser 28 mesmo. Eu que estava navegando aqui. Então, nós encontramos já tudo que nós precisávamos, agora vamos para o coeficiente de curtose. Classifique a distribuição em relação à curva normal, o grau de curtose.
O Q3, eu vou colocar bem aqui em cima, quase nós não temos mais espaço. Então, K vai ser igual. O Q3 é 82,5. Vou fazer de outra cor. O Q3, que é 82,5. Menos o Q1, que é 66, dividido pelo P90, que é 90, do P10, que é 58. 90 menos 58 dá 32, vezes 2. 90 menos 58, 32 vezes 2, 64. Então, nós vamos dividir isso por 64. Então, K vai ser igual a 82,5 menos 66, dividido por 64, vai dar 0,578. 0,578. 258. 0,258. Agora é só classificar. Classificar, então, em relação à curva. Voltando aqui. Em relação à curva, ó, 258, 0,258. É menor, então a curva será leptocúrtica. Portanto, essa distribuição será leptocúrtica. Só abreviar. Aí nós temos mais essa questão para vocês agora treinarem, bem parecida com a que eu fiz. Isso aqui, esse F já é a frequência acumulada. E essa também aqui. Vocês vão treinar e vão mandar para mim essas resoluções. Eu vou dizer como é que vocês vão mandar. Na verdade, não, na verdade eu vou pegar elas e colocar em umas questões para vocês fazerem já ir treinando. São bem parecidas. Vamos fazer agora só mais essa. Considere as seguintes medidas relativas. A distribuição aqui nós já temos Q1, Q3, P10 e P90. É só, então, calcular o grau de curtose e o tipo de curva. Da mesma forma como eu fiz os outros, vocês vão fazer essas três. Eu vou colocar uma lista para vocês com mais questões, anexando essas aqui. Vocês vão me enviar. Por hoje é só, é nossa aula de hoje. Então, vamos encerrando por aqui. E eu dou as coordenadas de como vocês vão me enviar as questões.